Como identificar seu anjo da guarda? De novo? Não, eu não estava aqui. Vi você saindo. Esse foi o seu anjo, o que vocês viram. Como você percebe quem é o seu anjo e como se chama o seu anjo? Cada pessoa tem um anjo designado e para saber como ele se chama. Existem anjos mensageiros, existem anjos guerreiros, existem anjos combatentes, existem anjos que protegem, existem anjos que fazem a segurança como seguranças pessoais. Assim como identificar o seu anjo da guarda, todo mundo que teme a Jeová tem um anjo da guarda que lhe foi designado desde a eternidade, o qual o protege e o defende. O livro de Atos, capítulo 12, registra a história de um grupo de irmãos que estava orando e Pedro, que recentemente havia acabado de sair da prisão porque um anjo o libertou da prisão. Quando Pedro chegou ao lugar onde eles estavam, Pedro batia insistentemente na porta, mas essas pessoas não queriam abrir, pensando que eram alguns guardas que tinham descoberto onde eles estavam escondidos fazendo um culto. No entanto, eles não poderiam estar mais enganados porque era Pedro. Uma moça que viu que realmente era Pedro disse: "Pedro é quem está batendo." Eles não acreditavam porque diziam: "Pedro está na prisão e provavelmente já até faleceu." Mas a moça disse: "É Pedro." Eles responderam: "Não, com certeza não é. Deve ser o anjo dele." Ou seja, o que querem dizer é que provavelmente o seu anjo se parece com você. Muita gente jura que te viu. "Olha, eu te vi andando por aqui. Eu te vi por ali." "Não, mas não era você. Mas dizem que te viram." Sim, que provavelmente viram o seu anjo. Provavelmente porque o anjo de cada pessoa se parece com essa pessoa. Muita gente fala: "Não, eu te vi aqui." Não, mas eu não estive aí." Sim, era você. Você estava aqui. Depois você chegou de novo. Não, eu não estava aqui. Sim, eu vi você saindo daqui. Esse foi o anjo dessa pessoa, o que eles viram. Mas então, como você percebe quem é o seu anjo e como se chama o seu anjo? Cada pessoa tem um anjo designado e para saber como ele se chama, você deve orar a Deus para que ele revele qual é o nome do anjo que lhe foi designado. Existem anjos mensageiros, existem anjos guerreiros, existem anjos de batalha, existem anjos que protegem, existem anjos que atuam como guarda-costas, como os guarda-costas, e anjos que estão designados somente para ir e cuidar dos homens de Deus. Como diz a palavra, o anjo de Jeová acampa-se ao redor dos que o temem e os defende. Ou seja, quando Deus te designa um anjo, não é apenas um anjo que vai te guardar, mas um anjo que provavelmente vai te entregar mensagens da parte de Deus. Para que você volte para o Senhor ou para que faça obras que Deus quer por meio de uma mensagem que você fique sabendo que Ele mandou te dizer. Provavelmente, esses anjos já te livraram em mais de 1000 ocasiões de perder a vida, já que não apenas você tem anjos designados, mas também o reino das trevas te designa demônios, principados, potestades ou hostes para te atacar, fazer guerra contra você e para que você possa perder a vida. Quanto maior for o seu propósito nesta vida, com mais intensidade o anjo deverá te proteger. Por quê? Porque não é a mesma coisa uma pessoa que veio para coisas grandes do que alguém que só veio a esta terra para contar histórias. É brincadeira, ninguém veio só para contar histórias. Todos temos um propósito. Muitos não sabem seu propósito neste mundo. Por isso, é importante orar a Deus pedindo cuidado e proteção, como vemos no caso de Moisés. Deus designou anjos para Moisés, mas Moisés disse: "Não, eu não quero anjos, eu quero ir contigo. Se a tua presença não for comigo, então eu não quero sair daqui sem ti." Ou seja, esse homem estava dizendo a Deus que o que ele queria era a sua presença, não a dos anjos. Bom, isso já são outros níveis. Você não chega de repente e diz a Deus: "Se tua presença não for comigo", não, irmão. Existem níveis. Tem gente que é acompanhada pelo próprio Deus, mas tem gente que é acompanhada por anjos. A Bíblia diz que os anjos estão a serviço do povo de Deus. Então é necessário que nós saibamos o que Deus colocou em nossas mãos. E saber que não estamos sozinhos, que onde quer que nos movamos, se hoje estamos aqui, é porque Deus assim permitiu.
e porque Deus também tem grandes propósitos para conosco e para com os nossos. Assim, dessa maneira, você pode perceber como é o seu anjo, como ele se chama, para que ele foi designado para você em oração a Deus. Mas existe algo ainda maior, disse o apóstolo Paulo. Desejem os melhores dons, mas eu lhes mostro um caminho ainda melhor, disse ele. A salvação. Há um caminho maior que isso, eu. Pessoalmente, anjos me acompanham, mas eu prefiro andar com Deus. Quem me acompanha é Deus. Por quê? Pois muitos já testemunharam isso. Os anjos, criaturas criadas por Deus com um propósito na terra. Fique até o final, porque hoje vou revelar coisas que nem todo mundo sabe sobre os anjos. E se talvez hoje você já tenha visto um, mas nem percebeu, e mais importante ainda, você já se fez essa pergunta? Os dinossauros realmente existiram alguma vez? É verdade que seus fósseis existem até hoje? Será que isso não é um erro financiado por elites para que o entendimento de muitos continue sendo obscurecido? E assim, nega a existência de Deus, já que em nenhum lugar a Bíblia afirma a existência de dinossauros. Hoje vou te falar sobre algo que vai te dar muito o que pensar antes de ir para a cama. Shalom? Urra! Atenção, eles estão entre nós, aqueles que estão entre nós. Os anjos. Vou te mostrar como os anjos caminham na sua frente dia após dia e talvez você nem tenha percebido. Por isso você precisa prestar atenção no que vou te contar agora, porque sem saber, pode ser que você esteja hospedando anjos na sua casa. Repito, eles estão entre nós, caminham diariamente neste mundo e talvez muita gente nem perceba. Está no livro de 2 Reis, capítulo 6. A história nos ensina sobre Eliseu e seu servo. E é quando o exército sírio vai e cerca o lugar, o monte onde está Eliseu, procurando levá-lo diante do rei da Síria, cativo ou sem vida. E a palavra ensina que seu servo vê todo esse exército cercando e diz a Eliseu: Mestre, estamos cercados. E agora Eliseu ora, pediu a Deus para que abrisse os olhos dele. E esse homem tem os olhos espirituais abertos. E ele pode ver anjos com cavalos, com armaduras, um exército de anjos guerreiros que os está cercando. E Eliseu diz: são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Veja, os anjos estavam ali, Deus estava naquele lugar, mas ele não podia ver. Dia após dia, os anjos caminham entre nós. E onde está isso? No livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 1 ao 25, onde nos diz para permanecermos no amor e na fraternidade. Não se esqueçam da hospitalidade. Diz, porque por ela muitos, sem saber, hospedaram anjos. Ou seja, muitos, sem saber, hospedaram anjos. Como se muitos, sem saber, hospedaram anjos. A que o apóstolo está se referindo com isso? Bem, ele está se referindo ao fato de que há pessoas que você nunca viu. História de gente que, de repente, uma pessoa vai pedir água na sua casa. E quando você vai dar o copo de água, entrega o copo de água. E quando se vira, já não tem mais ninguém. Desapareceu rapidamente. Ou uma pessoa que te ajudou na estrada e quando você olhou de novo, já não estava mais lá. Foi um anjo que apareceu ali e te ajudou sem que você percebesse e que, de repente, Deus colocou uma pessoa para te ajudar. Amém! Comigo no caminho, você deu comida para a pessoa e de repente ela já não estava mais lá. Por isso Jesus diz: porquanto fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Porque é assim. Porque o Senhor talvez se disfarçou de um mendigo, porque um anjo talvez desceu à terra na forma de uma pessoa que havia sido maltratada. E estava ali para que você lhe estendesse a mão, para que você desse de comer, para que você ajudasse. Mas simplesmente você o ignorou. E talvez Deus estivesse na sua frente naquele momento, e você nem percebeu que aquele era o Senhor ou um anjo que estava ali. Por isso o apóstolo diz que por causa da hospitalidade, muitos sem saber hospedaram anjos. Seja uma pessoa hospitaleira, estenda a mão para quem você puder, porque você não sabe.
No dia, você não sabe a hora em que pode estar fazendo isso para um anjo. Por isso, a palavra ensina que dirão: Senhor. Mas quando fizemos isso, quando te vimos descalço e te vestimos, quando te vimos com fome e te demos de comer? E Jesus responderá: Filhos, quando vocês fizeram isso a um destes pequeninos, por terem feito a um deles, eu lhes digo que foi a mim que vocês fizeram. Ou seja, eram anjos que estavam ali. E por isso há legalidade no céu. Não pelas suas obras, mas pela palavra, para que naquele dia Deus te justifique. Por isso a palavra diz que naquele dia, a própria palavra, irmãos, são elas que vão nos julgar. A própria palavra é que vai nos julgar. Então, quando você faz algo que está de acordo com a palavra no céu, você será justificado? Você não vê o que Jesus está dizendo para eles? Que por quanto fizeram isso a um desses pequeninos, a mim o fizeram. Porque eram anjos que estavam ali, foi um anjo que te pediu comida naquela criança que aparentemente estava com fome. Então, há pessoas que, você não entende que os anjos estão andando entre nós? Por isso, o cristão deve ser hospitaleiro, sem julgar ou ser classista. Porque literalmente você pode estar se metendo em uma encrenca e pode ser que você tenha fechado a porta na cara do próprio Deus, que foi até a sua casa te pedir algo, mas por falta de amor, pelo classismo que você tem, simplesmente você o desprezou, simplesmente deu as costas, simplesmente ignorou. Por isso, naquele dia, o Senhor dirá a muitos: afasta-te de mim. Eu nunca te conheci. Como assim nunca te conheci? Se trabalhei na tua obra, se estive na tua obra, se permaneci na tua obra. E o mais impressionante é que são pessoas que têm 10, 15, 5, 1015, 520 anos no Evangelho, irmão. E ainda não conheceram o Senhor. Estão na obra, mas nunca conheceram o dono da obra. Muito bem, disse o Senhor, vai e procura trabalhadores, porque a colheita é grande, a colheita é muita, por falta de humildade. Então, o fato de a colheita ser grande não significa que você está qualificado para que o dono da obra olhe para você com olhos de favor. Por isso, irmão, é preciso ser hospitaleiro, é preciso ter amor ao próximo e é preciso fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. A palavra diz, irmão, que seja hospitaleiro, que se lembre dos presos, como se você também estivesse preso, e que se lembre das pessoas que foram maltratadas, como se você estivesse na pele delas. Por quê? Porque somente o irmão, aquele que vive isso, sabe o que sente, somente quem passa por isso sabe o que sofre. Então, o motivo deste vídeo é para que você entenda que eles estão entre nós, talvez em algum momento, e você não percebeu e passou alguém na sua frente, passou um anjo ao seu lado e você não percebeu? Você não percebeu, não se deu conta de que foi o Senhor quem te visitou e nem percebeu? E de repente, por isso tem vezes que o Senhor nos pede hospitalidade. Por isso que o Senhor na palavra nos diz, irmão, que sejamos de tal maneira e de tal forma, porque você está fazendo morada quando a palavra diz, irmão, ou seja, e o Senhor diz, eu irei e prepararei morada. Quando eu vier, se possível, tomarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Sabe o que isso significa? Que ele tomará a si mesmo e não a nós? Porque nós fazemos parte do corpo de Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja é parte do corpo de Cristo. Por isso ele diz que tomaria a si mesmo, porque ele nos vê como parte do seu próprio corpo. Então vocês devem entender que tudo o que estamos vivendo, irmão, está escrito na palavra e estamos nos últimos dias. Por isso, você, irmão, não seja classista, não seja uma pessoa que finge entender que é alguém que não gosta de ajudar. Só querem tudo para si, não compartilham, não ajudam na obra de Deus e ele vê tudo do céu. Ou acha que isso vai acontecer por obras? Ele diz que ninguém será salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, mas as obras, irmão, não te salvam, mas te condenam. Repito, as obras não te salvam, mas te condenam. Então, é necessário que entendamos que a cada dia Deus permite que nos levantemos e a sua palavra é nova a cada manhã, a cada dia. Este homem, chamado Jesse e Deus, estava à frente do exército do céu espiritual. Os anjos, que são personagens divinos, estavam lá. A presença de Deus estava naquele lugar, mas ele não conseguiu ver. Por quê? Porque ele estava olhando com medo, estava assustado, estava olhando totalmente na carne.
E por isso, o profeta de Deus pediu ao Senhor que abrisse os olhos dele. Foi aí que ele pôde ver que não estavam sozinhos. E naquele momento, ele pôde ver anjos sem saber. Na frente dele havia anjos. Talvez você não esteja vendo, mas eles estão na sua frente, assim como eu. Eles intervêm pela sua família, lutam pelo seu lar e agem na sua saúde, porque Deus te ouve. E mesmo que você não possa ver, está sendo travada uma batalha no mundo espiritual. Mesmo que você não possa perceber, está sendo travada uma grande guerra e há anjos batalhando contra espíritos das trevas para que não tirem a vida. Talvez do seu filho, talvez do seu marido, talvez dos seus pais. Porque você sabe que vai sair para a rua, mas você não sabe com o que ele vai se deparar. Centenas e milhares de pessoas perecem diariamente, centenas e milhares, e talvez milhões todos os dias. E você não é um deles até que chegue a sua hora. Porque Deus tem te protegido e porque há anjos lutando. Você não sabe que se aqui não houvesse anjos? E se Deus tirasse sua mão de misericórdia da terra, os espíritos, meu irmão, acabariam com este planeta, acabariam com as pessoas. Na verdade, há hipóteses que dizem na ciência que houve dinossauros. Mas olha, não houve dinossauros. Biblicamente, não houve dinossauros. Não houve nenhum dinossauro. E esses fósseis que foram encontrados são de espíritos imundos, essa forma que você vê, que desenham como dinossauros, de fósseis, dessas patas e dessas peles e dessas coisas. E a anatomia desses animais, que são conhecidos como dinossauros, não são dinossauros, são espíritos imundos, que Deus os lançou, foram lançados depois que o arcanjo Miguel lançou. E caíram aqui, e deixaram essa marca, deixaram essa grande marca que até hoje está na ciência, foram encontradas. E muitos dizem, o que os cientistas e a ciência concordam é que aqui caiu um meteorito, mas não foi nenhum meteorito, foram esses espíritos que caíram. E dizem que daí se formou isso, aquilo, que a teoria daquilo. Não foi o inimigo Beelzebu que caiu como um raio e caiu na terra e causou uma grande explosão. Mas nada foi criado com isso, nada além da marca, que quando eles caíram, porque eram anjos de luz, querubins de luz. Mas, quando caíram, sua aparência foi se tornando como uma aparência sombria, de maldade de animais, aparência de seres malignos, aterrorizantes e assustadores. Então, quando caem, o impacto é tão forte que deixam marcas. E que o que hoje é conhecido como fósseis e atribuído a dinossauros, seres que nunca existiram porque não estão na Bíblia. Agora, eu posso te provar cientificamente, do jeito que você quiser, que esses fósseis são de espíritos imundos. De que quando caíram na Terra, de forma literária, porque caíram na Terra de forma literal. O que acontece é que depois foram banidos para o segundo céu, e outros estão presos em prisões no inferno. Então acabei de desmontar isso em poucos minutos. E teorias absurdas que ano após ano bilhões são investidos pela elite para alimentá-las. E fazer o mundo acreditar, através de uma nuvem ou de uma cortina de fumaça, que isso é verdade. E manter bilhões de pessoas fracas, de mente e neófitas, mantê-las ingênuas em um conhecimento errado, para que assim não creiam em Deus, nem glorifiquem a Deus. Por isso, Romanos 8 diz que eles, conhecendo a Deus, conhecendo o poder de Deus, não o glorificaram como Deus. Porque sabem quem é Deus e seu poder. Mas preferem ocultar isso, porque tudo é manipulado, monitorado e controlado por uma elite que, volto a repetir, investe milhões e milhões para que a história aconteça como eles querem e não seja, entre aspas, verdadeira. Alterada, quando mais alterada não poderia estar. E tudo começando pela grande R, que é o Vaticano. Você sabe do que estou falando? Eu te saúdo, sou seu irmão e profeta Dione de la Rosa. Vou te convidar a dar like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Me siga no Facebook para oração como profeta Dione de la Rosa e no Instagram como profeta Dione de la Rosa. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Ubraha.